A gente juntou duas datas próximas, do Dia do Trabalho, passou, e o Dia das Mães, que está chegando, para falar das muitas jornadas e desafios da mulher que é mãe. No Brasil, os dados sobre esse segmento são desanimadores. Olha só, trabalhadoras com filhos de até 3 anos estão mais desempregadas do que as sem filhos. Além disso, 50% das mulheres que tiveram filhos são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. Vai lá, tem um bebê, goza da licença maternidade, volta para o trabalho, depois é demitida. Bom, parte desse cenário só se agravou com a pandemia, né? Débora, Sabrina e eu somos mães. Larissa e Luana são filhas de mulheres batalhadoras. Então, eu queria começar aí, para até envolver muito vocês duas, trazendo para a gente as lembranças, né, que a gente tem mais fortes das nossas mães trabalhadoras na vida de vocês. A sua, Débora? Minha mãe parou de trabalhar quando teve filhos, parou de trabalhar fora. Foram 4 filhos, sim. E eu tive uma irmã... 4 filhos. E eu tive uma irmã entre o meu irmão mais velho e eu, que ficou doente com meses, ficou descerebrada e veio a falecer com 5 anos. Minha mãe tinha 24 anos. Nossa! Então, eu não consigo mensurar as dores e batalhas que a minha mãe teve como nessa solidão que uma mãe de uma criança especial vive. Outros dois. E a minha mãe conta relatos de que ela pensava, eu vou me matar, mas para me matar, como vou deixar meus filhos sozinhos? Então, mato meus filhos, depois me mato. É a solidão que a mãe de crianças especiais vivem, né? Sem dúvida nenhuma. E a minha mãe carrega muito essa dor nela, latente até hoje. Então, eu sempre brinco que a minha mãe tem licença para fazer o que ela quiser. Inclusive, eu sei que você está assistindo. Beijo, mãe. Obrigada por tudo, por ter sido essa mulher tão presente e tão guerreira e que fez tanto por nós. Você sempre teve essa compreensão? Porque, às vezes, eu acho também que a gente comete esse pecado quando filhas. Acho que esse assunto sempre foi um tema muito presente para a gente, a perda da minha irmã. Mas, quando eu fui mãe, eu ressignifiquei a luta da minha mãe. Né? Eu não tinha noção do quanto era difícil a maternidade, do quanto a gente abdica das nossas vontades, dos nossos sonhos, da nossa vida. Eu costumo dizer que a Débora era uma pessoa até a Maria Flor nascer e eu me despedi dessa pessoa, nunca mais a vi, e nasceu uma outra Débora. E às vezes eu viajo e vejo as pessoas na piscina fazendo nada e eu penso, meu Deus, o que essas pessoas fazem para serem felizes? Porque eu não sei mais, né? O que eu fazia antigamente para ser feliz, né? Porque hoje o que me faz feliz é a minha filha, assim, né? A gente nota aí. Minha mãe, Cristina, é engenheira química, hoje funcionária aposentada da Fiocruz. E minha mãe, na época do mestrado, eu lembro, eu devia ter por volta de uns 10 anos, quando ela foi se inscrever para o mestrado, uma professora disse para ela que, tendo 2 filhos e morando em Sepetiba, que é um bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, ela não conseguiria completar o mestrado. E aquilo virou para ela... A professora mulher falou isso. Exatamente. E aquilo virou para ela um desafio, né? Que eu acho que é o que acontece com muitas mulheres. E eu penso que não deveria ser esse o caminho. Ela deveria apenas... Ela queria fazer o mestrado e ela ia batalhar por isso, e ok, tudo certo. Mas por que isso teve que se tornar um grande desafio que ela queria, de qualquer forma, alcançar? E aí, hoje, ela carrega o título, além de mestra em bioquímica, ela é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil. Cristina Maria Queiroz Jesus Moraes, minha mãe. Eu falo que é sobre isso, sabe? A minha maternidade é muito guiada nisso, no quanto eu quero ser motivo de orgulho para minha filha. Que um dia ela sente num sofá como esse, fale de mim com orgulho que você está falando da sua mãe. Ai, que lindo. A tua história é meio parecida, porque a tua mãe também é uma profissional que não abriu mão. Você é filha única, né? Eu sou, de mãe e pai sou. Mulher preta periférica não tem opção, né? Não tem como abrir mão do trabalho, né? Tem que fazer. E a minha mãe sempre trabalhou muito. E contou com toda uma rede, né? Com minhas tias. Professora, né? Minha mãe é professora. E professora de escola particular, tendo que lidar com tudo isso, né? Uma carga enorme. O corpo da mãe é uma sobrecarga de emoções, assim, né? Emoções e coisas físicas. E minha mãe sempre trabalhou muito, assim, sempre fez muita coisa, ela nunca deixou de fazer. Eu não tenho memória de essa sensação de ter sido
deixada. Ao contrário, assim, Desejar. né? Eu acho que tem uma coisa apesar do mercado todo ser contra, né, essa mãe que trabalha, a mãe, ela é uma mulher, né? E às vezes a gente deixa essa informação assim de lado. E se ser mulher já é uma parada assim extremamente difícil dentro de um mercado de trabalho completamente misógino, imagina sendo mãe, né? Então a minha mãe atravessou todas essas dificuldades do jeito que ela pôde. Depois, claro, a gente tem muito mais condição de entender isso de uma forma positiva. E eu sempre estudei em escolas que ela ensinou, o que também deu uma amenizada aí, né? Porque ela Claro, estava sempre ali, por perto, né? Você Tava sabia sempre que ela ali. estava ali. Eu também sabia que ela estava ali, então isso deu uma amenizada, né? Mas realmente não existe um sistema social que é adaptado e apto para que as mulheres trabalhem, deem conta dos filhos e do trabalho e de tudo mais, e ainda dá conta da culpa que é ser mulher e trabalhar e sair para ganhar as coisas e deixar o filho em casa. Eu Ainda tem que costumo dar dizer, isso. acho que a gente já disse aqui nessa roda com vocês, nasce uma mãe, nasce a culpa junto. É tipo o pacote completo. Velho, é muito difícil. E eu tô falando do lugar de filha, porque Mas eu a não sou gente quer mãe. minimizar algumas. A gente Isso. quer acabar com algumas, que não são culpa da gente. Sim. É o mercado que às vezes nos coloca nas situações. A mãe da Sabrina, hoje a Sabrina contando, eu falei, essa daí equilibra pratinho, hein? Quanto A minha mãe- pratinho que essa sua mãe, né, equilibrou, né? Então, mas acho que a Débora também encontrou minha mãe outro dia também. Ela sempre fala, a minha mãe é muito disposta e sempre foi assim. Mal de ela família. tá sempre com aquele sorrisão, você fala, ela não fez nada. Que ela tá ralando desde manhã. Então, ela foi esse grande exemplo para mim. Ela tinha três filhos, né? Eu, minha mãe e meu irmão, e 3 empregos. Até mais, porque ela fazia os rolos dela também, né? A correria dela para poder pagar a escola. Então, Lari, ela trabalhava como psicóloga da PAI. Aí ela trabalhava também na loja da minha avó. E tinha um consultório também. E também ela trabalhava, vendia joia à noite. 9 horas da noite, 10 horas da noite, ela estava vendendo joia em casa. Mas sempre com aquele sorrisão, sempre com aquela disposição para estudar com a gente, para ajudar a gente também. Então, eu acho que esse foi o exemplo que eu tive na minha casa. É claro que ela, para cuidar dos 3 filhos e trabalhar, ela tinha uma rede de apoio na minha própria casa. Era uma espécie de comunidade que eu morei a vida inteira. Era uma casa cheia de gente. Meus avós, meus tios, todo mundo morava na mesma casa. Então, isso ajudava bastante, né? Agora, essa rede de apoio é uma coisa que nos une, porque em todas as classes sociais ela é presente, sobretudo até as histórias clássicas de babá. Às vezes, para uma mulher trabalhar de babá numa casa, ela tem que ter também uma babá lá na comunidade dela, cuidando do filho dela, e isso é muito doido. Isso é muito A doido. minha mãe, eu durante muito tempo, eu me ressentia muito da ausência da minha mãe, Você porque sentia? minha mãe se separa em 1961, quando eu tinha 6 meses, se separa do meu pai. Mas mesmo assim, ela foi à luta, conseguiu completar o ensino no Instituto de Educação no Rio de Janeiro, no magistério, e eu fui à formatura dela. Ai, Temos fotos. Antiga a mentira. foto, mas ela bem preta e branca, bem velhinha, mas eu tirei uma foto da foto. Ai, que amor, gente. Sou eu no colo da minha mãe, em 1960, e essa mãe, a mãe dela, minha avó, também era separada. A minha avó morre quando eu tinha 2 anos, e aí eu vou ser criada por uma tia-avó e uma bisavó. Caramba. E eu passei muitos anos na minha vida não entendendo. Você não A minha mãe não tinha entendia? dinheiro para ter comida para mim e para ela. Ela tinha que trabalhar em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, caixa prego 2 pão depois, Ficava com a num tia- salário de uma escola pública. Então, chegava à noite, a comida dela era uma lata de leite condensado. Você só vai entender isso quando você tem maturidade suficiente para entender o que é a dificuldade de ser mulher. Sim. Como é difícil ser mulher. E tem um lance que essa rede de apoio, quando a gente fala de rede de apoio,
Na maioria das vezes, a gente está falando de mulheres. Sempre de mulheres. Claro. A gente fala Gente, sobre o que tem- licença de maternidade, O não que sobre tem de licença parental. vizinha que ajuda a mulher da periferia, que aí a mulher pega, trabalha na casa de outra, a Astrid está falando de babá, e aí ela pede para a vizinha, paga um pouquinho para a vizinha, fala assim, cuida da minha filha que eu vou lá isso. trabalhar. O que tem de uma mulher ajudando a outra, né, de amiga, é E impressionante. aí o questionamento Sempre que mulheres. fica de quem não tem filho, né, das mulheres que não têm filho, que por alguns momentos pode pensar em ter, é como que a gente vai equilibrar esse jogo? Vou te falar uma coisa. Vai equilibrar. E é impressionante que ninguém fala, ah, esse cara abriu mão, é um pai que não abriu mão da sua carreira. É natural que ele não abra mão da sua É carreira. natural, E quando né? uma mulher não abre mão da sua carreira, ela é imediatamente julgada, né? E é social mesmo, é um julgamento social que todas nós mulheres... E não Todos só nós. nisso, né? A sociedade sociedade, precisa sim, mudar o pensamento. E essa questão da licença paternidade é necessária. é urgente. É urgente. É urgente. A Porque não é família- que o homem ajuda a gente, né? O homem não tem que ajudar Ele tem a ninguém, ele é tão pai responsabilidade. quanto eu mãe. Eu acho que esse vocabulário, por exemplo, eu já percebo uma mudança. O divide. Eu Sim. vejo muito mais mulheres falando o divide. Porque esse ajuda corresponsabilidade. tem que ser tirado do Não, é vocabulário. impressionante. O meu marido é um super pai. Como eu sou parada na rua por pessoas que falam, nossa, seu marido é demais, né? Não, não é demais. Ele faz, faz o a dele. obrigação dele. Todos os maridos deveriam fazer, todos os pais deveriam fazer exatamente o que ele faz. E Faz o divide. básico e vira um super pai. Exatamente, vira um super-herói. É, Vira um total. super- E Herói, mesmo sim. assim, outro dia eu estava falando com ele como é impressionante, porque ele é um super pai, porque ele acorda cedo e leva a Maria para a escola. Mas quando ele abre o armário e pega a roupa cabe nela de forma milagrosa para ele. Ela tinha 1 ano, a roupa ele pegava e cabia. Depois ela tem 2, ele pega a roupa e a roupa milagrosamente cabe. O sapato também, impressionante. O sapato cresceu junto com o pé. Ele não faz o menor esforço. Ele simplesmente abre o armário e ele nem pensa nisso. Aí ele falou, meu Deus, eu me sinto um bosta, porque realmente eu nunca pensei como a roupa continua cabendo nela, né? Então pensa, amor. Pois é, A menina não porque fica mais é feliz com o isso, são sapatinho em que cabe no pé pequenas dela. coisas. Ele é realmente um cara incrível, mas ainda assim, quem pensa que o pé cresce, Mas, ainda ó, sou erros eu. de amor acontecem. É sim, claro. Contanto que E é uma tenha a sociedade que participação. temos que mudar. E quem né? que é, Então, a Débora, mudança quem ela que é o- lenta. Quem que é o mais rígido lá, é você ou é ele? Ah, eu sou a soldada boa, ele é o soldado mau, sem a menor dúvida. Eu falo Astrid, você, sempre. Astrid, quem que é? Eu sou a soldada péssima. Negócio lá em Não, casa mas é sabe o que eu no tava cabresto. pensando? Sabe o que eu tava pensando aqui? Porque assim, nós três... É claro que você é a boazinha. Eu sou sozinha. Tá, dá pra ver. Não é, porque a gente que trabalha muito fora... A gente tem mais culpa. A gente se sente culpada quando a gente É fala assim, isso. agora... Na hora que eu Aí cheguei, eu ainda vou ter que Já- ser dura? Não. Zoe! Quando eu falo assim, Zoines! Entendeu? Acabei de chegar em casa, calma aí também. 12 Absurdo. milhões de desempregados hoje, 6 milhões e meio são mulheres. O número, e dentro desse número, o grande número é de mães solo. Solo, porque E não tem um depois- companheiro, uma companheira e tal. E depois você perde o emprego, e depois você perde o emprego, A como Sabrina- que você faz para você recuperar o emprego depois que você tá com seu filho? Quem consegue depois, quando você chega... No Brasil, dificilmente. Mãe, gente, eu nem ia falar. Ao contrário, a eu gente falei que eu ia perde. contar isso, agora eu vou contar para vocês um negócio que acontece. Se aconteceu comigo, que eu sou privilegiada, Dérrima. trabalhei, a gente já virou mãe depois de ter uma carreira consolidada, já está aqui no nosso auge, sentadas nesse sofá maravilhosas. Vocês acreditam que deve ter acontecido a mesma coisa com a Débora, talvez com a Astrid também, quando ela se tornou mãe. Quando eu engravidei da Zoe, muitos contratos foram interrompidos. Muitas pessoas falavam para mim, a sua carreira nunca mais vai ser a mesma. Se acontece com a gente, vocês imaginam com a mãe da Volta e meia periferia? acontece Vocês com uma imaginam mulher. com uma mãe que não que tem tipo o que vai comer naquele dia, o que vai comer naquela semana, né? Se isso acontecesse Sabrina, comigo aconteceu e eu posso dar o nome da empresa, inclusive, que não existe mais. Eu, dentro da MTV Brasil, o dono da MTV Brasil me chamou, me colocou dentro do carro dele e falou, vamos dar uma volta que eu quero conversar com você? Vamos. Eu nunca mais esqueço onde eu estava. A MTV fica no Sumaré, foi na ponte que tem ali em cima da Avenida Paulista, com a Rebouças. Ele ali naquele lugar, ele falou assim, mas você sabe que VJ na MTV não pode engravidar.
Por quê? Foi o que eu falei na hora. Porque eles acreditam que você não vai dar o seu melhor, que você não vai estar por inteira, que você não vai ser mais a Astrid Fontinelli. Não, é aquilo, que vai ter a você licença não vai... maternidade, vão ter que arrumar alguém para substituir nesse céu. Ó, Aí isso assim, aconteceu você vai comigo ficar nos anos bonita depois de 90. quanto tempo também? Você vai voltar, vai emagrecer quanto tempo depois? Vai ficar bonita Você quanto tempo ouviu depois? isso? Ouvi muito. Eu engordei 27 quilos na gravidez. Eu ouvia muito, meu Deus. Você ouvia? Seu corpo nunca mais vai voltar Ai, a você ser o nunca mais vai mesmo. ser Nossa, e você... O que você vai fazer depois? Como que eu vou fazer? Engraçado, Eu vi uma o documentário da- Débora 90, Seco, uma né? estrela brasileira que Ela trabalha desde criança, ouvi isso. Imagina o resto das mulheres. Se eu tivesse o poder de fazer alguma coisa, qualquer coisa, alguém chegasse para mim e falasse, realize alguma coisa, eu tiraria o fardo da culpa das mães. Porque Que a gente as se mães, culpa, cara, a gente se vocês, culpa. com todas as adversidades de ser mulher nesse mundo, vocês escolhem e decidem e fazem brilhantemente a educação de um ser, sabe? Vocês criam humanos para serem pessoas nesse meio. E eu só sou o que eu sou porque eu tenho minha mãe. Então, assim, tirem Sabe que isso de quando vocês, eu se fui puderem, mãe, sabe? eu de pensava alguma muito, eu forma. andava na rua pensando, meu Deus, todas essas pessoas tiveram uma mãe. Todas essas pessoas tiveram uma mãe que viveu e sentiu tudo isso que eu estou sentindo. Eu não estou sozinha nesse mundo. Porque é uma solidão. Ninguém te conta que vai ser um caos, sabe? Que vai ser um Imagina horror, quando que vai ser você for mãe de difícil, que gente vai ser de doloroso. crianças especiais, trans, Nossa! que adotam, Mas- que tem tantos tipos. Eu pensava, eu andava e falava, essa pessoa tem uma mãe, essa pessoa tem uma mãe. Todas as pessoas têm mães, todas essas mães sentiram o que eu estou sentindo. Eu não estou sozinha, assim. Agora, só para dar o número que eu me falhou na hora, 11 milhões de mães no Brasil de 2021. 11 milhões de Solos. mães solo no Brasil de 2021. É muita mulher muita, precisando muita. de uma sociedade que entenda que nós somos mães e também trabalhamos.